Boa. Tá aí tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Opa. Vamos lá então começar, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas aí. Aula termodinâmica, né? A gente tá no capítulo do Reif, capítulo 2. Acho que alguém o pessoal também estiver seguindo Salinas, né? A gente tá naquele capítulo de descrição estatística, né? De sistemas microscópicos, tá? Então, a gente já trabalhou aqui com dois tipos de sistemas: partícula na caixa, não foi? Numa partícula quântica, né? Numa caixa tridimensional, e depois lá o oscilador harmônico quântico, tá? Então, a gente já trabalhou já com esses dois exemplos, né? Tá? Hoje, eu vou trabalhar com outro tipo de sistema com vocês, que são sistemas de partículas, tá? Que tem spin, tá? Bom, então, para isso aí, hoje eu vou fazer aqui uma breve revisão, tá? Não é uma aula de mecânica quântica, nem estrutura da matéria, apenas recordar para vocês aqui, né? Como é que surgiu a questão do conceito de spin, tá bom? Então, vou relembrar aqui para vocês a ideia de spin, que está muito ligada à ideia de momento de dipolo magnético e, por sua vez, ao momento angular. Então, a gente vai fazer uma rápida revisão, tá? Para dar uma introduçãozinha aqui para vocês, situar esse problema do spin, e aí a gente vai partir, né, para descrever um sistema, né, de partículas com spins, que pode ser um sistema, de repente, que tenha um paramagnetismo, né, uma propriedade típica de materiais que tenham momento de dipolo magnético, tá? Então, essa é a nosso foco aqui da aula, né, fazer hoje uma extensão, né? Bom, vamos lá, então, chegar no que é o spin, né? Eu já dou um spoiler aqui, mas vamos com calma aqui, né? Eu vou começar hoje aqui, primeiramente, né, falando aqui do teorema de Lamour, né? O teorema de Lamour é um teorema que relaciona, né, uma partícula que tem, digamos aí, uma carga elétrica Q, uma massa M, né? Essa partícula em carga elétrica Q, massa M, e ela está se movimentando aqui, né? Essa nossa partícula está num movimento de rotação, né? Ela está girando aqui numa órbita, digamos, circular, de raio R, né? De raio R, tá? E aí, nesse caso, todo mundo sabe que essa partícula em movimento, ela tem claramente uma grandeza que a gente chama de momento angular, né? Isso, o momento angular é muito fácil calcular, né? O momento angular da partícula. É só a gente lembrar que o momento angular seria o momento de inércia I, tá? O momento de inércia I, tá? Multiplicada pela velocidade angular, né? O momento de inércia é aquela grandeza que aparece lá no curso de Física 1, né? Quando a gente estuda rotações, né? O momento de inércia, ele é, na verdade, a soma, né? Quando você tem um sistema, né? Das massas vezes a distância de rotação, né? De distância ao eixo de rotação dessas partículas ao quadrado. Como aqui eu tenho apenas uma partícula, né? O momento de inércia de uma forma mais genérica é isso aqui, né? O somatório, né? De 1 até n, né? Você tem um sistema de várias partículas, né? Da massa de cada partícula vezes o RI ao quadrado, né? Aquela distância dela até o eixo de rotação ao quadrado. Então, como eu tenho apenas uma partícula, é muito simples, né? Calcular o momento de inércia, é simplesmente a massa vezes o R ao quadrado, tá? Então, isso aqui seria exatamente o momento de inércia de uma partícula, tá? Então, multiplicando pelo ômega, né? Que é a velocidade angular de rotação dela, né? A velocidade angular de rotação da partícula, eu tenho que o momento angular, ele tem essa forma, né? mr quadrado ômega, tá? Isso é uma expressão, tá bom? Bom, mas lembre que a gente estava dando um exemplo como se isso aqui fosse exatamente que uma carga, né? Uma partícula com carga, tá? Com carga elétrica. Então, o resultado, essa partícula com carga elétrica, ela está associada, né, a uma corrente elétrica. Por que corrente elétrica? Porque você tem um movimento de carga. Então, movimento de carga, a gente pode, né, induzir o movimento de carga a uma chamada corrente elétrica aí, tá bom? E aí, quando você tem uma espira, digamos, né, com corrente elétrica, a gente aprende também nos cursos de magnetismo, né, que você tem uma partícula com uma espira, né, digamos, uma espira com corrente elétrica, essa espira, ela tem o que a gente chama de momento de dipolo magnético, não é isso? Essa grandeza aqui, o momento de dipolo magnético, tá? Show de bola aí, né? Você tem exatamente o momento de dipolo magnético da partícula dado simplesmente pelo seguinte, então, como é que você calcula o momento de dipolo magnético? De uma distribuição de corrente, né, de cargas em movimento. Você pega a corrente elétrica, né, o que é o I, coloquei o I minúsculo, multiplicada pela área da espira, tá? Então, seria muito fácil calcular aqui esse momento de polo magnético aqui dessa carga, né? Tá certo? Eu poder calcular ele facilmente, né? Basta eu pegar a corrente e multiplicar pela área, tá? Vou fazer isso, inclusive, aqui, ó. Tá, a área da espira ali é muito fácil, né? A área da espira, não tem mistério, né? Aquela área da espira da gente ali, ó, vai ser exatamente o A
vai ser o A, né? Igual a πr ao quadrado, não é isso? A igual a πr ao quadrado, tá? Que é o raio da espira, né? Me diga o valor da corrente. Eu posso calcular a corrente assim, a corrente é carga por tempo, né? Eu vou colocar uma carga aqui, digamos que aqui, ó, eu pego assim uma secção aqui do fio, né? E ali vai passar uma carga Q a cada período, né? Chamada de T maiúsculo. Tudo bom? Não. Então, você vai ter ali uma carga Q passando a cada período, né? O período, por sua vez, eu posso lembrar que o período ele tem uma relação com a velocidade angular, né? Velocidade angular é 2π pelo período, né? A galera vai lembrar aqui comigo ó, que o período vai ser 2π sobre ômega, tá? Então, quando você substituir aqui, vai ficar um 2π, né? Sobre ômega, né? Então, resultado da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica desse circuito aí, né? É o Q ômega por 2π. Q ômega por 2π. Show de bola? Beleza? Então, com isso eu posso vir aqui, ó, né? E calcular exatamente agora, ó, onde eu vou fazer aqui a continha. Deixa eu fazer o seguinte, botar esse termo para cá, que fica melhor. Vamos passar aqui pra gente. Então, pessoal, deu um espaçozinho aqui. Show? Aí eu vou calcular agora esse momento angular aqui, né? O momento angular μ, tá? Vai ficar o seguinte, momento angular μ, né? Vai ficar μ igual a I, né? I que é Q ômega por 2π, não é isso? Tá? Q ômega por 2π. Tá uma coisinha diferente aqui, né? Tá certo? E o valor de A da área, né? Que é o πr quadrado. πr quadrado, tá bom? Então, o resultado desse π com π simplifica, né? Então, a gente pode fazer uma continha aqui embaixo, assim, ó, né? Eu vou pegar aqui esse Q, isso aqui vai dar, na verdade, o que? Vai dar 1/2, né? Deixa eu aqui, 1/2, né? De Q ômega R quadrado, tudo bem? Q ômega R quadrado, tá? Agora, o detalhe aqui é o seguinte, que esse é ômega R quadrado, eu posso trocar ali pelo momento angular, né? Pela massa. Tá certo? Esse Q, esse ômega R quadrado aqui, ó, esse ômega R quadrado, eu posso trocar ele por, simplesmente por quê? Por L por M. Então, resultado, quando você substituir aqui, vai ficar 1/2, né, de Q por 1/2, né, de Q por M, L, que é exatamente essa expressão aqui, que eu já deixei destacada, né, além do meu garranchozinho aqui, né, eu já tenho aqui exatamente essa expressão, ou seja, o momento angular, ele tem, na verdade, uma relação direta, né, o momento angular e o momento de polo elétrico, né, o momento de polo magnético, perdão, né, o momento de polo magnético e o momento angular, eles têm uma relação direta, né, para uma partícula, exemplo, uma partícula aqui. Mas isso pode ser feito para qualquer objeto com carga girando. Qualquer objeto com carga girando, existe uma relação entre o momento de dipolo magnético e o momento angular. Isso depende muito como é que a carga e a massa do objeto estão distribuídos, né? Tá certo? Isso vai depender muito. Se você pegar uma esfera, digamos, homogênea, em que a densidade de carga é igual à densidade de massa, tem uma mesma forma, né? Digamos, ρ da carga e o ρ da massa constantes, é muito fácil mostrar que mesmo uma esfera carregada, girando, seja ela maciça ou seja ela oca, um exemplo aí, você pode fazer essa continha, tá? Você vai ver que nesse mesmo caso aqui, ó, você vai ter essa mesma relaçãozinha entre o momento de dipolo magnético e o momento angular, tá? Quando, em alguns casos, a massa e a carga não estão distribuídos de mesma forma, quando a carga e a massa não têm a mesma forma da densidade, aí surge um fator aqui que é o chamado GL, que é o fator chamado fator giromagnético, tá certo? Esse fator giromagnético é uma propriedade intrínseca, né, digamos aí, né, de como é que a carga está distribuída. A gente fez aqui um caso simples que foi de uma partícula carregada, tá? Mas, se ela quiser aplicar isso aí para outros tipos de objetos carregados, pode fazer, o resultado mais geral vai ser esse aqui, ó, que o momento de dipolo magnético, tá? Ele é proporcional ao momento angular e tem como constantes aqui, né, o fator da carga do objeto, a massa do corpo, e aqui esse fator GL, que é o chamado fator giromagnético, tá? Beleza? Isso aí lembrou aí uma relaçãozinha, né, entre momento angular e momento de dipolo magnético, tá? Quando a gente fala de momento de dipolo magnético, acho que o caso mais que vem na cabeça da gente logo, né, é aquele caso do ímã, né, o ímã que tem polos sul e norte, né, e você coloca esse ímã num campo magnético externo, né? É o caso mais comum da gente lembrar dessas coisas, né? Tá certo? O que acontece muitas vezes, eu peguei aqui um campo uniforme, né? Magnético, um campo magnético uniforme na direção horizontal e o vetor μ. Então, muitas vezes, esse ímã, né? Ele vai sofrer um torque aí, né? O torque que é dado simplesmente pelo produto vetorial entre o momento de dipolo magnético, que no caso do ímã,
exatamente um vetor que vai do polo sul para o polo norte do ímã, tá? Esse é exatamente o momento de polo magnético intrínseco do ímã, né? Ou seja, um ímã, naturalmente, né? Ele, quando você coloca ele no campo magnético, ele sofre esse torque. Então, ele sofre esse torque porque ele apresenta um momento de dipolo magnético. Então, o torque é dado pelo produto vetorial de μ com B, tá certo? A gente vai usar algumas vezes a letra H, mas aqui, como eu peguei essa figura, está usando a letra B, vou aproveitar aqui a letra B, tá certo? Então, esse é o torque que o ímã sofre, não é isso? E lembra o seguinte, né? Torque, né? Sobre o ímã. Lembra o seguinte, sobre o dipolo, né? Sobre o dipolo magnético, tá bom? Sobre o dipolo magnético. Lembra uma coisa importante, como é que é o sentido desse torque aí, galera? Como é que é o sentido desse torque? Bom, se você usar a regra da mão direita, né? Regra da mão direita aqui, né? Você vai pegar aqui uma mão, né? Fazer a chamada regra do parafuso. Você vai girar aí, né? Seus dedos na mão. De onde para onde? Você vai girar de Mi para B, né? Isso, de Mi para B. Você vai girar de Mi para B. O Mi está nessa direção aqui. Digamos aqui a direção é horizontal nesse sentido aqui, tá bom? Vou pegar aqui o Mi, né? Colocando aqui nessa direção horizontal, tá? Por hora, né? Pegar o Mi nessa direção. E o B aqui, tá? Só para ilustrar. Então, tá aqui o vetor B. Então, você vai fazer o quê para encontrar a direção do torque que o ímã sofre? Você vai girar de Mi para B, ó. Então, você girando de Mi para B, ó, para onde o seu polegar apontar, você vai ter exatamente a direção do torque. Show de bola? Então, o torque aqui, ó, aponta na direção do polegar, não é isso? O torque, né? Letra tal. Boa, né? Letra tal aqui. Torque que o ímã sofre. Então, se você fizer aí, ó, na figura, pega aqui a minha mão aqui, ó, gira aí, ó, de Mi para B, não sei se vai ficar invertido ou não, mas gira de Mi para B, ó. Quando você girar de Mi para B, ó, na figura ali aparece o Mi e o B, nessa forma, né? Mi, aqui na verdade, isso aqui é a direção de B, aqui é a direção de Mi. Então, se você girar aqui de Mi para B, ó, bora, girando aqui, ó, de Mi para B, o momento, ou melhor, o torque, né, que esse momento de polo magnético vai sofrer, vai ser exatamente entrando na figura aí, ó, né? Você vai ter exatamente o torque entrando na figura, como aparece aqui já, né? Como já aparece aqui, ou seja, esse torque, ele tende a fazer o quê? Alinhar o momento de dipolo magnético com o campo magnético externo, não é isso? Essa é a tendência que o torque faz, é o chamado torque o quê? Torque restaurador, não é isso? É um torque restaurador, né? Então, a gente até chama esse ângulo aqui de θ, né? Se quiser, de repente, que ele calcular o valor de Mi de tal em módulo, né? O tal em módulo seria Mi B cosseno de θ, né? Aí a gente, muitas vezes, coloca um sinal algébrico, né? Nesse torque, para dizer uma questão vetorial, né? Colocar um menos Mi B cosseno, né? A gente coloca esse sinal negativo aí, na verdade, né? Para dizer que é um torque restaurador, não é isso? Ou seja, um torque que tende a diminuir o ângulo, né? Aquele ângulo θ, tá bom? Beleza? Bom, aí você pode usar isso e depois, de repente, querer calcular o trabalho, né, realizado, né, para esse torque deslocar o momento de dipolo no ângulo Mi, no ângulo θ, perdão, né, no ângulo θ. Então, você pode calcular esse trabalho dW, que também tem a ver, né, ele também é dado nesse trabalho, ele pode ser dado simplesmente por quem? Pelo produto entre o torque, que depende do ângulo, né, vezes o ângulo dθ, não é isso, tá? A gente pode ter essa expressão aí, tá bom? Beleza? Então, como a gente já considerou ali o torque e o sinal do torque, né? A gente teria, na verdade, essa expressão do trabalho. Por outro lado, o trabalho também pode ser o negativo de uma variação de energia potencial, se a gente está trabalhando com forças conservativas, né? Então, resumo da ópera. Se eu substituir aqui tudo, essas coisas aqui dentro, você vai ficar com a seguinte expressão, menos Mi B cosseno de θ, né? dθ igual a menos du, tá bom? Eu vou tirar esse sinal de menos aí, né? Posso tirar esse sinal de menos, tá bom? E eu vou colocar o seguinte, eu errei aqui, viu, pessoal? Ih, me perdoe aqui, ó. Opa, calma lá. Isso aí eu vou deixar. Cosseno não, produto vetorial não é cosseno não, professor, é o quê? Tá viajando aí, né? Seno, produto vetorial é seno. Pera aí, calma lá, né? Seno de θ. Ah, corrigiu ali, né? Deixa sair errado isso aí, né? Deixa sair essa errada lá no canal, né? Então, não tem problema não. Então vai ficar essa expressãozinha aí, né? Então você vai ter essa expressão, né? Ou seja, o du vai ser igual a Mi B seno de θ, não é isso? De θ. Tá bom? Se você quiser olhar com mais carinho ainda, você pode escrever que du é uma derivada, digamos aí, ó, do Mi B, se você quiser ser rápido, Mi B cosseno. Pode fazer essa derivada, né? Realmente, ó, se você derivar o cosseno, a derivada do cosseno, eu errei tudo aqui, ó. Ah, não, a derivada do cosseno dá o quê?
Derivado do cosseno dá menos seno, não é isso? Mas para aparecer seno aqui, eu tenho que ter um menos. Tá bom? Tem que ter um menos na mão aqui, ó. Né? A regra é, né? Derivado do cosseno, derivado do menos cosseno dá o seno. Aí tá tudo certo aí. Ou seja, quando a gente olhar com carinho essa expressão, ó, a gente vai encontrar que a energia potencial de um momento de dipolo magnético no campo externo, magnético externo, é o produto escalar, né? De μ com B. Tá bom, galera? Então a gente lembra dessa expressãozinha aí, né? Da energia potencial. Show? Lembrou? Então, quando você tiver qualquer momento de polo magnético no campo externo, a energia potencial dele é o produto escalar de μ com B. Show? Eu vou usar outra letra aqui, eu acho que é H daqui para frente. Daqui a pouco aparece o H, eu não sei se é H ou B, mas pode ser que tenha uma confusão aí, um problema didático, mas me desculpe aí, tá? Vamos seguir. Então, a gente, muitas vezes, né, quando quer estudar uma substância de partículas com momento de polo magnético, né, e quer estudar as propriedades termodinâmicas dessa substância, a gente recorre a modelos, né? Um modelo clássico para estudar propriedades magnéticas, né, é dado pelo chamado formalismo clássico, né, que é o formalismo do Langevin, tá? Onde ele considera N átomos, que N átomos desse sistema, né, eles possuem um momento de polo magnético. Então, um conjunto agora de vários átomos, né, com um momento de polo magnético. E onde que vem esse momento de polo magnético? Bom, pode vir dos átomos, porque aqueles átomos têm elétrons, têm prótons, né, no geral tem elétrons, e que aqueles elétrons têm um movimento, né? Um movimento com carga. Então, esse movimento com carga, ele produz, queira ou não, né, uma espécie de momento de dipolo o quê? Magnético. Só lembrar do teorema de Lamour, né? O momento de dipolo magnético está associado ao quê? Ao movimento de rotação. Então, esses átomos que têm cargas elétricas em movimento, girando, cada um deles pode ter uma espécie de momento de polo magnético ali, tá? Beleza? Então, a gente também vai considerar nesse modelo que os átomos estão em posições fixas, tá? Eles também são indistinguíveis, tá bom? O modelo clássico, né, as partículas são indistinguíveis, né? Beleza? E eles têm um momento de dipolo aí magnético livre, tá? Exatamente esse μ aqui, ó, tá? Ele está livre, ele pode ocupar, digamos aqui, um sistema de coordenadas, que uma direção, né? Z, o eixo Z, que inclusive aqui o Z vai ser exatamente a direção de um campo externo que a gente vai colocar, tá? Então vai ser o eixo Z aqui, o eixo X e Y. Então, cada μ daquele, digamos ali, né? Cada μ desse, ó, ele pode ser, né? Digamos aí, ó, né? Ter esse movimento, né? De ter um ângulo θ, o ângulo θ dele pode mudar, o φ dele pode mudar, né? Ele pode ficar girando ali, né? Isso, ele pode ter uma rotação ali dentro do sistema ali, naquele μ, ele pode ter um movimento de rotação, tá? Tanto em torno do eixo Z, como também, né, em torno do... Tanto de girar aqui variar o ângulo θ, como variar o ângulo φ. Então, esse μ pode mudar de direção, tá bom? Beleza. E aí, claramente, qual é a tendência? Quando você coloca um campo magnético externo, a tendência, na verdade, é que esses momentos de dipolos magnéticos, eles tendem a ficar orientados ao campo externo. Exatamente pelo que a gente acabou de ver ali, né? Um ímã, né? Quando você coloca um ímã no campo magnético externo, ele gira, né? Ele sofre um toque exatamente para ficar alinhado na direção do campo externo, né? Certo? Você tem essa direção ali, esse caminho. Então, esses μs, eles tendem a ficar alinhados ao campo magnético externo, mas também vai ter um efeito térmico, que a gente vai estudar isso futuramente, que é o efeito da temperatura. Então, aqueles spins, aqueles momentos de polo magnético, eles ficam oscilando, né? Então, também vai ter uma competição entre a energia magnética, que a gente acabou de ver, né? E a energia térmica, tá? Beleza? Então, isso é uma coisa bem interessante que a gente vai poder ver com detalhes aqui no curso, tá? Mas, enfim, por enquanto a gente só quer estudar coisa clássica, né? Só quer entender essa coisa, o mecanismo aqui. Só por hora, né? Se você quisesse calcular a energia do sistema, como é que você faria para calcular a energia total do sistema? Bom, você somaria exatamente a energia potencial de cada momento de dipolo magnético. A gente acabou de ver, ó, que a energia, né, de um momento de dipolo magnético, né, μ, no campo externo, né? Aí eu vou mudar a letra aqui, exatamente que é aquela coisa que eu tinha antecipado, né? Vou usar a letra H, tá? Essa energia aqui desse sistema é simplesmente um μ escalar com, em vez de B, vou usar a letra H, tá certo? Que é muito comum usar a letra H, tá? Então esse é o campo externo aí, campo magnético externo, beleza? Então, como você vai ter vários átomos, são N átomos, né? Cada um deles com seu momento de dipolo magnético, interagindo com o campo externo, a energia total do sistema vai ser o quê? A soma das energias de cada átomo, tá certo? Então, você vai ter exatamente essa expressão aqui. Como nós colocamos o campo na direção do eixo Z, o campo externo na direção do eixo Z,
ele vai acabar formando um ângulo θ com cada direção, cada mi, né? Com cada mi. Então, aquele produto escalar simplesmente é o μh cosseno, né? Cosseno de θi, onde θi seria o ângulo que cada um daqueles átomos, cada um desses momentos de polo, né? O μi, por exemplo, né? Formaria com o eixo Z, tá bom? Então, esse é um modelo clássico, tá? A gente vai estudar isso logo, tá bom? A gente vai falar desse modelo logo, tá? Esse modelo, ele foi satisfatório para realmente descrever várias propriedades, né, de sistemas magnéticos em altas temperaturas. Então, é um modelo que o Langevin e outros físicos contemporâneos ali da mecânica estatística né, puderam usar para descrever exatamente a magnetização, o paramagnetismo de materiais em altas temperaturas. No entanto, o modelo ele falhava bastante, tem algumas falhas, na verdade, né, para baixas temperaturas, tá certo? A gente vai ver algumas vezes por que essas falhas aí, mais adiante, né? Mas eu já posso antecipar, baixas temperaturas tem a ver com baixas energias. E baixas energias, a gente já lembra de quê? De mecânica quântica, não é isso? A gente já pode dar uma antecipação, né? Mas o que é mais importante aqui no modelo clássico, o que é mais interessante a gente perceber aqui no modelo clássico, tá? É o seguinte, o momento de dipolo magnético, aqui, ele pode estar em qualquer direção. Não existe uma direção privilegiada, não é? O Mi, ele pode ter qualquer direção, ele pode estar em qualquer direção. Aquele ângulo θ e o ângulo φ, eles podem estar em qualquer direção, tá certo? Tá? Beleza? Então a gente vai poder ver isso aí, tá bom? Certo? Será que é sempre verdade? Será que esse Mi aqui pode estar em qualquer direção sempre, do ponto de vista de um átomo em si, lá do mundo microscópico? Será que isso é verdade? Será que esse Mi, de fato, na mecânica clássica, ele também pode estar em qualquer direção lá no ponto de vista do mundo quântico, lá naquele átomo? É isso que a gente vai querer dar uma olhada nisso, tá? Que é exatamente o chamado formalismo quântico. Exatamente. Então, a gente faz isso muito detalhadamente nos cursos de mecânica quântica. Aplica lá a equação de Schrödinger, coloca ela lá em coordenadas esféricas, aí surgem os polinômios associados de Legendre. É o que mesmo lá? Parecia, agora me lembrei aqui, esquecia, harmônicos esféricos. Então, você resolve lá a equação de Schrödinger em 3 dimensões, usando coordenadas angulares, que são as coordenadas θ e φ, e juntamente a coordenada R de coordenadas radial, né? Então, você vai lá e resolve a equação de Schrödinger. Você vai lá resolver a equação de Schrödinger em 3 dimensões, no sistema lá, e você vai encontrar algumas coisas muito legais, algumas coisas bem legais. Você vai encontrar que um sistema quântico, o momento angular quadrado dele, né, que seria uma espécie, o módulo quadrado do momento angular da partícula, não pode ser qualquer um. Do ponto de vista do formalismo quântico, o momento angular, ele é quantizado. Quem muito usou isso, né, essa questão da quantização do momento angular, vocês lembram aí quem foi? Foi o Bohr, né? Quando ele foi lá resolver a questão do problema do átomo de hidrogênio. Então, quando o Bohr vai resolver o problema do átomo de hidrogênio, ele acaba quantizando o momento angular, né, do elétron lá, dizendo que aquele momento angular do elétron teria que ser múltiplo inteiro da constante de Planck sobre 2π, ou seja, múltiplo inteiro de H cortado, né? O Bohr, ele sugere isso, né, para resolver o átomo de hidrogênio, tá? Ele sugere que o momento angular tem que ser múltiplo inteiro de H por 2π, ou seja, múltiplo inteiro de NH cortado, tá certo? Ou seja, o momento angular do elétron no átomo de hidrogênio poderia ser qualquer um. E muito legal, quando você resolve a equação de Schrödinger lá, em coordenadas esféricas, você acaba encontrando que o módulo quadrado do momento angular também não pode ser qualquer um. Ele tem que ser múltiplo inteiro da constante de Planck, que é o H cortado, ao quadrado, vezes esse L aqui, ó. Esse L, que curiosamente é o mesmo L que aparece nos polinômios associados de Legendre, tá certo? Não vou resolver a equação diferencial, só quero trazer aqui de onde é que vem esse L, aquele mesmo L da física matemática dos polinômios associados de Legendre, tá? E esse M também é um outro número quântico que aparece, né? Tá? A gente chama, acho que esse L de número quântico orbital, o L é o número quântico orbital, e o M é o chamado número quântico magnético, beleza? Então, não só o momento angular quadrado, né, o módulo quadrado do momento angular é quantizado, mas também a componente Z. A componente Z desse momento angular é quantizada. Né? Então, você tem duas quantidades quantizadas. Né? O L é um número inteiro, show de bola, e o M é um número que vai de menos L até L. São 2L mais 1 possíveis valores.
Tá bom? São esses 2L mais 1 possíveis valores aí. Show de bola? Então, resultado, na mecânica quântica, momento angular não pode ter qualquer valor, tá bom? Esse L aqui, isso aí você deve estar pensando na química, eu acho, né? Que na química aparece esse L, não é isso, né? Aqueles orbitais, né? Isso, um S2, né? Um S2, né? Deixa eu colocar aqui, né? Lembrar de química, um S2, 2S2, depois vem o que? 2P6, não é isso, né? 3D10, acho que é isso, né? 3D10. Beleza, então reticência, né? Na verdade, o S é um orbital, né? O S aqui é um orbital L igual a 0. O P é o orbital L igual a 1. Tá? O D é o orbital L igual a 2. L igual a 2. Tá beleza, né? E quando a gente fala de um orbital, tipo, na verdade, o L igual a 2, vou pegar aqui o L igual a 2, não é isso, né? Ele tem aí, quantos possíveis valores de M, né? 5 possíveis valores de M, não é isso? O M igual a menos 2. Tá aqui só o M aqui em cima, né? Fazer assim, colocar M, tá? M menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. São 5 possíveis orbitais, não é isso? O M vai de menos 2 até 2, não é isso? Tá? Show de bola? Então, você tem exatamente isso aí, né? E aí, claro, vocês devem lembrar porque cabe ali, na verdade, o que acontece em cada orbital daquele, cabe, na verdade, 12 elétrons, é isso, né? A distribuição ali nos polos dos elétrons são partículas que têm uma propriedade intrínseca, que é chamado spin, é um quarto número quântico, porque eu não falei aqui do N, que é o número quântico principal, que tem a ver com as camadas, né, do elétron, não é isso? Aquele KLMN, né, que a gente estuda, aqui na verdade é o 1, né? É o 1, o 2 e o 3. Isso aqui é o N, número quântico N, tá? Vem o N, o L e o M, ele vem da parte angular da equação de Schrödinger. E o N, ele vem da parte radial, tá? Isso aí é uma coisa que a gente resolve lá em mecânica quântica lá, tranquilamente. Existe ainda um outro número quântico que é o spin, porque você vai ter exatamente o elétron, o N está aqui, ó, para cima e para baixo. Já acabei antecipando, né? Deu um spoiler aqui, mas vamos chegar já no spin. Eu quero falar só do momento angular. Eu quero olhar essas duas expressões aqui, ó, tá? Essas duas expressões. E o momento angular está quantizado. Show de bola? Por que eu quero falar isso? Porque a gente acabou agora de falar que o momento angular ele tem uma relação com o momento de dipolo magnético. Mi é igual a quem? A Q sobre 2M, não é isso, né? Vezes L, né? A gente acabou de ver essa expressãozinha aí, tá? Deixa eu dar um espaçozinho aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ó. Dá um espaçozinho aqui para a gente fazer umas continhas aqui, né? Um rabiscozinho, né? Então, o Mi, na verdade, galera, a gente acabou de ver que o Mi, ele é o quê? Ele é o Q por 2M, não é isso? Q por 2M, né? Vezes o fator giromagnético, né? Isso, GL, né? Tá? Vezes o L, né? O momento angular. Bom, aí você tem um momento angular que não pode ser qualquer valor. Logo, o módulo desse Mi é o fator giromagnético, né? Tá certo? Vezes a carga do elétron. Tá? Vezes a carga do elétron aí. Que a carga do elétron é E, né? Digamos aí, módulo E, né? Tá bom? Por 2 vezes a massa do elétron, vezes o módulo do momento angular. E aí? Mas sendo que esse momento angular, se a gente pegar a expressão dele ali, ó, o L, na verdade, ao quadrado, é L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado. Logo, se eu tirar a raiz quadrada aqui, ó, esse valor de Mi, tá? Vamos chamar só o Mi, assim, só em módulo, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente, vai ser o seguinte, ó, vai ser o GL, tá bom? Vamos dar deixar um GL, Ezinho por 2ME, tá bom? L vezes L mais 1 na raiz quadrada. Eu tirei a raiz quadrada ali, né? E se eu tirar a raiz quadrada do H cortado, né? Claramente, né, vai ficar H cortado aqui, não é isso? Né? Resultado, vou dar uma arrumada aqui na casa, vai ficar assim, ó, o momento de dipolo magnético, eu vou escrever assim, ó, um GL, tá? Vou colocar aqui um GL, né? Vezes Ezinho H cortado por 2M, ME, né? E a raiz quadrada desse L vezes L mais 1. Esse L vezes L mais 1. Então, você tem exatamente aqui, ó, o momento de dipolo magnético, que também não pode ser qualquer um. Esse número, ele é um número inteiro, então ele não pode ser qualquer valor. Não é isso? Por exemplo, para L igual a 2, que a gente estava fazendo agora, exemplo, L igual a 2, foi L igual a 2, né? L igual a 2. O que vai acontecer? Esse Mi aqui, ele já está definido, ó. Ele vai ser quanto? Ó? Um GL, tá? Esse camarada aqui, ó, a gente chama bem legal isso aqui, ó. A gente chama esse Mi zero aqui, ó. Tá bem aqui já ele, ó, né? A gente chama isso aqui, ó, esse EH cortado por massa do elétron, a gente chama de um magneto unibor, né? Que é uma espécie de quê? De momento de dipolo magnético intrínseco, né? É um chamado Mi zero. A gente chama isso aqui de Mi zero, tá?
Então, se isso aqui é um Mi0, o Mizão, o Mi ali vai ser o GL, Mi0, né? Raiz quadrada de L vezes L mais 1. Como eu joguei o L igual a 2, né? Isso aqui vai dar 1. No caso geral seria aqui, né? L igual a 2, já que ele vai dar o quê? Uma raiz de 3, não é isso? Vai dar uma raiz de 3 ali. Tudo bem? Show de bola? Então tá ali a expressão, né, mais geral, né? Não só para L igual a 2, mas para qualquer caso, o momento de dipolo magnético, ele vai estar, ó, ele vai estar quantizado. Não só o momento de dipolo magnético total, mas também a componente Z. Vai ser uma conta bem parecida se você fizer ali, né? O LZ, vamos fazer aqui, ó. A gente só faz isso uma vez na vida, né? Tá? Fugiu meu zerozinho ali, né? Vou fazer aqui também o LZ, tá? Fazer aqui o LZ também, ó. Ó lá. Vamos fazer aqui o MZ, né? O MZ, a componente Z do momento polo magnético, vai ser um GL. Aí você vai fazer o seguinte, vou pegar essa expressão aqui, ó. Vou pegar essa expressão aqui só a componente Z. Então vai ficar assim, ó. GL, eu vou pegar o MZ, né? O GL, o Qzinho, tá? O Qzinho ali, né? Tá bom? Pelo 2M vezes o L. É importante olhar aqui o LZ, né? É importante observar que como a carga do elétron é negativa, o Mi e o L, ele tem sentidos opostos, viu, pessoal? São alinhados, já tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos, tá? Então, eu vou colocar aqui, lembrar que a carga do elétron é menos E já, ó. Então, vou colocar aqui a carga do elétron é menos E e aqui colocar a massa do elétron. E aí, vou lembrar que o momento angular está quantizado, ele vale múltiplo inteiro da constante de Planck, né? H cortado, resumo da ópera, ó. Se a gente der uma arrumada aqui na casa, o MZ ele fica assim, ó, fica um menos, tá? Menos GL, tá? Um Ezinho, H cortado eu trouxe aqui, né, pelo ME, vezes o número M, no número quântico magnético. O resultado, isso aqui é o Mi0, você tem exatamente que a componente Z do momento de dipolo magnético, ela está quantizada, menos GL, Mi0M. Show de bola? Então, essa é o que leva, né, a quantização do momento angular leva exatamente a quantização do momento de dipolo magnético. Veja que isso não acontecia na mecânica clássica, não é verdade ou não? Porque na mecânica clássica, o Mi podia estar em qualquer direção, né? O Mi estaria em qualquer direção. Aqui um exemplo clássico mostra isso. Eu estou voltando a figura aqui, né? Exemplo clássico mostra isso. Para o L igual a 2. Eu fiz esse exemplo aqui, ó, a figura que dá o L igual a 2. Olha aqui comigo, ó. L igual a 2, ó, se você calcular, pegar o valor de L, tá, o valor de L aqui, ó, L igual a 2, faz aqui comigo L igual a 2, ó, o L vai dar quanto? L quadrado vai dar 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá quanto? 6. 6H cortado ao quadrado, ou seja, o valor de... Eu até errei a conta ali, não foi? Eu botei 3. Ah, pessoal, ninguém falou nada. Vocês estão aí mesmo, ó. L igual a 2 é 2 vezes... Acho que é 6, pessoal. Eu estou errado lá na hora. Tá, corrigir aqui já, então. Botei lá, né? 6. Tá bom, enfim, não tem problema. O problema é corrigir aqui na hora, não fazer errado, né? Então, ó, vai ficar um 6H cortado ao quadrado, logo o L, o módulo de L é quanto? É raiz de 6H cortado. Então, eu já tenho o valor de L, né? O valor de L, ele está constante, né? Isso, o valor de L está aqui, o tamanho dele, ó. É raiz de 6H cortado, tá certo? 6H cortado. Agora, as componentes Z, a componente Z, né, ao longo do eixo Z, desse momento angular, elas podem ser apenas alguns possíveis valores, ó. Certo? Quais são os possíveis valores? Já que o L é igual a 2, eu fiz aqui o caso L igual a 2, né? A gente está fazendo aqui o caso L igual a 2. Para o caso L igual a 2, então o MZ da gente pode ser quanto? O MZ. O LZ, perdão, não é o LZ, né? O LZ pode ser menos 2, menos 2H cortado, pode ser menos 1H cortado, pode ser 0H cortado e pode ser 1H cortado ou 2H cortado. Então, tudo aqui, ó. ML pode ser 2, 1, 0, menos 1, menos 12. Então, aqui as componentes, ó, Z do momento angular. 2H cortado, 1H cortado, 0H cortado, menos 1H cortado e menos 2H cortado. Ou seja, aquele momento angular antes, que ele poderia estar em qualquer direção, na mecânica quântica, não. Na mecânica quântica, no formalismo quântico, são apenas algumas possíveis direções. Ó. Essa figura é boa, mas essa ainda é melhor ainda, porque representa como é que a partícula pode girar. Ó. Ela pode girar nessa direção aqui, ó. Ela gira nessa direção, que é essa direção do momento angular dela, né? Possível, né? E ela tem uma componente Z constante. A componente Z dela está tranquila. Agora, o que a gente não tem como determinar é o LX e LY. Tá? Mas você tem o momento angular total determinado, ele é constante, e o LZ aqui, ou seja, esses são os possíveis, esse vetor aqui, ó, ele descreve um cone. São os possíveis valores, as possíveis direções que o L pode ser encontrado. Ele pode ser encontrado nesse cone,
ou nesse cone aqui, ó, onde o M agora é mais 1, né? O M agora é mais 1, ele pode ser encontrado nesse outro cone. Tá lá o valor de L ainda é o mesmo, né? O valor de L é raiz de 6 H cortado, cuja componente Z agora tem que ser mais 1 H cortado. Então, é qualquer uma dessas direções aqui do cone. Esse é outros possíveis estados, né, da partícula. Então, ela pode ser encontrada nessas direções aqui possíveis, né? O momento angular dela. Aqui também, ó, para M igual a menos 1, seria a componente Z menos H cortado, e aqui, finalmente, para a componente menos 2H cortado. Não é isso? Então, fica ligado aí o seguinte, que o momento angular na mecânica quântica, ele não pode ser qualquer direção, ele é quantizado, e ele tem uma regra de quantização aqui, tá certo? Então, isso já era bem conhecido a partir da mecânica quântica, não é isso? Bem conhecido, tá? Aí, de repente, a galera vai fazer experimentos, né? Testar essas coisas e tal, né? Então, de repente, eu pego aqui um feixe de átomos de prata, né? E pego esse feixe de átomos de prata e disparo esse feixe de átomos de prata, né? Através de um canhão, né? Tá certo? Sobre um campo magnético não uniforme, tá? Então, você tem aqui ímãs bem aqui, vocês percebem a forma do ímã que é diferente, né? Então, você vai ter um gradiente, né? De campo magnético aqui, ó, ao longo do eixo Z. Digamos, nessa direção, né? Opa, fiz besteira aqui. Vou colocar lá, né? A direção do eixo Z. Digamos aqui, vou colocar um eixo Z aqui, ó. Então, ao longo desse eixo Z, existe uma derivada, né, de H em relação a Z, ou seja, existe um gradiente desse campo magnético. Esse campo magnético não é uniforme, tá? Aí você vai lá e joga esse feixe de átomos de prata, digamos aí, né, no estado fundamental, ou seja, em baixas temperaturas, com baixas energias, e você calcula a energia potencial dos átomos. Então, a energia potencial deles está aqui, né, é o menos mi escala H, você vai ter exatamente essa expressão, né, menos mi escala H, então, você calcula exatamente aqui, ó, a força, que é menos o gradiente dessa energia potencial, beleza? Então, como aqui, na verdade, tem sinal de menos, tem sinal de menos aqui, vai ficar um mais, vai ser mais, né, o gradiente do produto escalar de Mi com H. Como eu vou considerar apenas a variação do campo na direção do eixo Z, o Mi não muda, né? O Mi é constante, né? O Mi é constante, tá? Eu vou ter exatamente o produto escalar aqui, né? De Mi escalar Z, tá? Vou pegar aqui o campo, só o campo, a variação do campo só tem na direção Z, né? Tá, vou pegar um campo aqui só na direção Z. Chamei de K, não foi? Fazer ali a letra K, né? Tá bom. Vou trocar aqui, né? Coloquei a letra K. Então, o resultado daquele produto escalar aqui, ó, de Mi com o H na direção K, né? Só vou precisar, na verdade, projetar o Mi na direção de Z. Né? Faz isso aqui, Mi escalar K, né? Vai dar o Mi Z, tá? Como o Mi Z ele é constante, ele vai cair fora do gradiente, né? Vai ficar apenas o quê? A derivada de H em relação a Z. Tá show? Então, é resultado. Quando você joga um feixe de átomos de prata ali, digamos aí, né? Você vai ter que, na verdade, aquelas partículas, elas vão sofrer uma força, né? Devido ao gradiente do campo magnético, tá? E, classicamente, você esperaria que aquele Mi, Z, ele pudesse ter qualquer valor possível, né? Esse Mi ali, na verdade, esse Mi Z, classicamente, ele poderia estar entre um valor menos Mi e mais Mi. O que é o menos Mi? É quando, na verdade, todo momento de dipolo magnético, né, ele fica contrário ao campo. É isso. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Opa. Então, de repente, aqui, ó. Se todo momento de dipolo magnético ficasse aqui contrário ao campo, né, eu teria uma componente menos Mi. Se eu tivesse todo para cima, né, eu teria uma componente mais Mi. Lembra daquela figura que eu mostrei ali, daquele ângulo θ e φ? Que o momento de polo magnético ele poderia estar em qualquer direção, pronto. Ele está todo paralelo aqui, ó, ao eixo Z, e aqui ele está antiparalelo ao eixo Z. E, na verdade, esse Mi, ele pode estar em qualquer direção possível. Então, na verdade, essa força que a partícula receberia, né, ela deveria variar continuamente, desde o valor mínimo até o valor máximo. E vocês imaginem, né, eu jogo aqui um feixe de partículas, né, lembra muito um lançamento horizontal. Então, essas partículas que vão sofrer a maior força, né, com o Mi máximo, né, a componente Z máxima, totalmente na direção do eixo Z, sofreriam uma força máxima e seriam o quê? Desviados para cima. As partículas com Mi máximo, né? Aquelas partículas com Mi negativo, né, menos Mi, iriam ser deslocadas para baixo. Tá certo? Iriam ser deslocadas para baixo. Então, né, seriam deslocados para baixo. E claramente poderiam ter partículas intermediárias, de possíveis valores de Mi, já que esse Mi varia continuamente, do ponto de vista clássico. Então, o que é que o pessoal esperava, cara? O pessoal esperava que, na verdade, era para aparecer, né, que a gente chama de expectativa, né? Expectativa é uma mancha
contínua, né, devido ao comportamento aleatório do movimento, né, do momento de polo magnético. Então, aquele momento poderia estar em qualquer direção, ninguém iria, de repente, saber, né, qual direção estaria, então a força seria qualquer, né, isso, qualquer direção. Show de bola? Então, a gente esperaria uma mancha, né, uma mancha aqui nessa placa fotográfica, tá certo? Mas aí, o resultado foi muito estranho naquela época, né, em 1922, quando o Stern e Geller fizeram os experimentos. Eles observaram que, ao invés de uma mancha contínua, fechadinha, formava-se, na verdade, uma mancha com duas bordas, né, na verdade, aqui, né? Isso aqui é uma imagem ampliada, mais de 20 vezes, né? Enviados até, se não me engano, pelo Stern e Geller para o Bohr, tá? E eles ficam muito surpresos com esse resultado experimental. Não é para menos, né? Porque o que se esperava um mico contínuo, uma mancha contínua, isso, na verdade, se observava-se, na verdade, apenas duas manchas, ou seja, é como se aquele MZ pudesse ter apenas o quê? Dois possíveis valores. Se ligou aí ou não? A gente acabou de falar agora, por exemplo, que o L, né, o L, na verdade, né, aquele L ao quadrado, ele tem o quê? O momento angular quântico, né? Ele tem um valor constante, é isso, né? E o valor da componente Z dele vai de menos, é o MH cortado, não é isso? Então, desse M aí, ele vai de menos L até L. Né? Ou seja, são, na verdade, ali, 2L mais 1 possíveis valores de componente Z. Então, é como se, na verdade, aqui, o L, que eu vou chamar de S, na verdade, ele fosse igual a 1 meio. Por que 1 meio? Ele sendo 1 meio, o que vai acontecer com aqueles 2L mais 1 possíveis valores? Vai vir um 2S mais 1, ele sendo 1 meio, vai ficar 2 vezes 1 meio, vocês são bons de conta, né? 2 vezes 1 meio mais 1 dá quanto? Dá 2. Então, na verdade, ali, acontecia que o momento de dipolo magnético intrínseco, por que intrínseco? Ele não estaria associado ao movimento orbital. Porque pela teoria do movimento orbital, que a gente resolve a equação de Schrödinger, aquele L e aquele M vem do movimento orbital do elétron, da rotação dele. Esse Mi aqui não viria de nenhum movimento orbital. Uma coisa muito estranha seria. Então, ele teria que vir de onde? De uma coisa intrínseca do átomo, que é exatamente o chamado quê? Spin. Show de bola, galera? Lembrou aí? Bora lá. Então, beleza. Né? Seguindo aqui a história da gente. Então, esse momento, então surge aí um momento de polo que é intrínseco, é isso? Então, a realidade aí, né, minha expectativa era uma, realidade foi a formação de duas manchas. Então, agora a gente pode aqui estabelecer exatamente o que a gente chama de spin do elétron. No geral, um elétron, qualquer sistema quântico, ele tem, na verdade, dois possíveis momentos angulares. Um é o chamado momento angular orbital, que a gente já destacou ele aqui no começo da aula, e outro é o chamado momento angular intrínseco, que é o spin, tá certo? Beleza, né? Vamos pegar um caso mais simples para a gente. Existe uma teoria, né, de momento angular, que eu não vou falar aqui hoje, não precisa, né? É o chamado momento angular total. Ele é a soma do L com S, tá? Mas por hora aqui, eu vou ser mais prático com vocês, e eu vou dizer aqui que o L, o momento angular orbital de rotação, aqui que vem da equação de Schrödinger, ele é nulo, tá? Ele é nulo. Até porque, na verdade, o spin, ele não aparece na equação de Schrödinger. Muito legal isso. A equação de Schrödinger, na verdade, é a equação de mecânica quântica não relativística. Né? Não tem efeito de relatividade. Agora, muito massa é que o spin, naturalmente, ele aparece em outro tipo de equação da mecânica quântica, relativística, que é o chamado, que é a chamada da equação de Dirac, né? Tem uma equação de Dirac, na verdade, né, que é uma versão relativística da equação de Schrödinger. Aí nela, naturalmente, aparece o spin, muito curiosamente, né? Ou seja, o spin não aparece na mecânica quântica não relativista, mas aparece naturalmente na mecânica quântica relativista, tá? Então, para a gente ficar mais fácil aqui, né, se apropriar um pouco mais do conceito de momento de dipolo magnético, eu vou colocar aqui um Mi, que vai ser um GS, que seria uma espécie de fator giromagnético do spin, tá? Ele é uma coisa intrínseca, né? Curiosamente, o GL depende de como a carga está distribuída, esse GS, vamos já comentar sobre ele. Aquele Q, né, que tem uma fórmula que era essa aqui que eu comecei a aula da gente hoje, né? Era o GL, né? Vezes a carga, né? Por 2 vezes a massa, vezes o L. Então, eu troquei aqui as letras. O L, eu troquei simplesmente por S, que é o spin, tem a ver com o momento de dipolo, momento angular intrínseco do elétron. A carga é menos E, o 2m é a massa do elétron, e o GS, né? O GS aqui que seria o fator giromagnético associado ao spin. Pois bem, como esse S é igual a 1 meio, a gente pode usar a mesma fórmula de antes, tá certo? O S é igual a 1 meio, né? Então, aquele L, que na verdade o módulo dele
era ao quadrado, né? Era o L. Posso até colocar a raiz dele, fica até melhor aqui, eu acho, né? É igual a L vezes L mais 1. Só para lembrar aqui, H cortado na raiz quadrada aqui, né? Colocar aqui. Vamos fazer só uma mudança de letra, né? A gente vai fazer apenas uma mudança de letra. Então, ao invés de L, eu vou colocar a letra S. Show de bola, tá? Vai aparecer aqui o GS, mesma fórmula de antes. GS e o MB, ó. Mesma formulazinha. Se quiser, copia e cola aqui para vocês verem a diferença. Vou copiar e colar para vocês verem a diferença. Está aqui, né? É a mesma fórmula, ó. É a mesma expressão. Vou copiar e colar aqui, ó. É a mesma expressão, não é? É a mesma expressão aqui. Só troquei o S, ó. Só troquei o L. Só troquei aqui, ó, o L por S, tá? Só fiz isso, viu? Trocar o L por S e o GL por GS, tá? E aí você tem exatamente o momento, né, que vai aparecer o EH cortado por 2ME, é o momento de Bohr, é o magneto de Bohr, né? Você vai ter exatamente o magneto de Bohr aqui. Você vai ter exatamente a mesma expressãozinha que você usava lá, né? Para o momento angular, você vai usar agora para o spin, tá bom? O Mizé, que é curioso também, ó, né? Vai também ter uma expressão do Mizé antes, ó, deixa eu pegar ele lá, para você ver, lembrar aqui, ó. Tem o Mizé aqui, ó. Tem também a expressão do Mizé, você vai também aproveitar a expressão do Mizé. Aqui, ó. Copiei e colei ali, ó. Tá lá a expressão do Mizé também, você vai fazer uma troca, ó, do Mizé, em vez de colocar um Mi0, coloca um Mi0 ainda, que é um magneto de Bohr, o M vai ser o MS, tá? E aí o ME, aí é legal, né? Porque antes aquele M, né? Ele varia entre quanto e quanto? Ele varia entre menos L e L, né? Ele vai variar entre menos L e menos S e S. Como S é inteiro, né? É um meio, no caso aí, né? Isso, a gente viu que ele tem que ser menos um meio, né? Tá? Então ele vai ser menos S ou S, né? Seria só isso, né? Na verdade, seria menos S, menos S mais 1, até 0, S menos 1 e S, né? Deveria ser mais geral aí, né? Deveria ser uma expressão mais geral. Mas aqui, como o S da gente é menos 1 meio, é 1 meio na verdade, perdão, é 1 meio, os dois possíveis valores de MS são apenas dois, ó. Se é 1 meio, vai ficar, ou seja, vai ser ou menos 1 meio ou mais 1 meio. Então, são apenas dois possíveis valores de MS. Ou menos 1 meio ou mais 1 meio, tá? E, curiosamente, quando você faz o experimento, né, de você jogar lá um feixe de átomos com spin e tudo mais, né, de elétrons, né, um feixe de elétrons com spin, você consegue finalmente encontrar o valor experimental do GS, ele vale 2, o valor experimental. E, teoricamente, quando você usa a equação de Dirac, muito legal lá, né, naturalmente esse GS que aparece teoricamente, ele é 2 também, 2,022, né, experimentalmente, mas teoricamente ele casa exatamente com o formalismo da equação de Dirac, tá? Então, tá tudo fechadinho aí, bonitinho, beleza? E aí chama a atenção o seguinte, ó, como o MS só tem dois possíveis valores, o spin ele pode estar nessa direção, com a componente Z dele para cima, que seria quanto, né? Claramente vai ser MH cortado, né? Como M é 1 meio, né? Vai ser H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 12. Então, o momento, o spin, né, o momento igual intrínseco, ele pode estar nessa direção com o componente Z para cima, ou nessa direção com o componente Z para baixo. E, claramente, se você pegar a relação, né, de spin com o momento de dipolo magnético, o momento de dipolo magnético também só pode ter dois possíveis valores, né? Pode estar ou nessa direção com sua componente vertical para cima, ou nessa direção com sua componente vertical para baixo. Beleza? Então, o spin é muito legal aí, né? Porque ao invés de ter várias possibilidades, só tem apenas duas, no caso do elétron, que tem spin meio, tá? Então, só o spin pode ser inteiro? Pode, exatamente. Existem possibilidades de termos spin semi-inteiro ou spin inteiros, tá? As partículas de que tem spin semi-inteiros, né? 1 meio, 3 meios, 5 meios de reticências, essas partículas são chamadas de partículas fermiônicas, né? São os férmions. O elétron, por exemplo, é um férmion, tá? Partículas que têm spin inteiro, tipo 0, 1, ou 0 sem spin no caso, seria 0, né? 1, 2, 3 reticências, né? Essas partículas são chamadas de partículas bosônicas, tá? E obedecem, né? São chamados bósons, né? E obedecem a chamada estatística de Bose-Einstein. E o primeiro obedece, caso, a estatística de Fermi-Dirac, tá? Então, a gente vai trabalhar com isso lá na... Vocês trabalham geralmente com isso na mecânica estatística quântica e tudo mais, tá certo? Só dando um spoiler aqui pra gente, tá? Mas o nosso curso hoje de termodinâmica, ele é focado para spin meio, tá? Já vai descrever um paramagnetismo. Então, a gente vai estar muito ligado a essas partículas aqui, ó. Essa aqui, no caso, esse exemplo aqui, ó, né?
descreve aqui uma partícula de spin meio, que tem componente Z, ó, do spin H cortado sobre 2, né? É o SZ, né, galera? O SZ aqui, ó, é MS H cortado, né? E o S quadrado, é isso? É o S vezes S mais 1, tá? H cortado ao quadrado. Como o S é igual a 1 meio, então o SZ pode ser ou H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 2. Enquanto o S é fixo, quem fizer a continha ali de padaria vai dar quanto? Vai dar um S igual a H cortado raiz de 3 sobre 2, se fizer a conta de padaria. Tá show de bola? Beleza? Então, hoje é um garrancho, fazendo uma mistura de garranchos aí, né? Bom, então essas são as duas possibilidades, é isso, da partícula com spin. Beleza? Bom, aí vocês vão ver mais coisas de mecânica quântica, tem o chamado estado, né? Aí a gente escreve o estado através de um ket, né? Um vetor de estado, não é isso? Tá? Vou dar um spoiler aqui, ó. Isso aqui a gente define assim, né? É o chamado estado 1, 0. E aqui é o estado que 0, 1, né? Aí a gente começa a usar o espaço Hilbert e tal. Aí é muito massa, eu não vou me empolgar, não, que eu quero falar de termodinâmica, de descrição estatística de sistemas, né? Vamos lá. Vamos falar de descrição de sistemas. Aí agora vamos lá começar a tentar descrever aqui os sistemas do ponto de vista da mecânica estatística. Então eu tenho aqui uma partícula de spin meio e um campo magnético externo. Então, digamos lá, eu coloquei essa partícula do ponto de vista da mecânica quântica, que eu pensar na mecânica quântica, qual seria a energia desse sistema aí? Quais são os níveis de energias possíveis do sistema? A energia seria o quê, pessoal? A energia seria menos mi escalar H, né? Eu troquei aquela letra B pela letra H, que a gente começou a aula aqui hoje, né? Bom, como o H está na direção do eixo Z, está lá a figura, né? O H está na direção do eixo Z aqui, ó. Show de bola? O H está na direção do eixo Z. Esse vai fazer esse produto escalado em mi com Z. Vai ficar então aqui o seguinte, vai ficar então menos H, mi escalar Z. Mi escalar Z da mi Z, né? Na verdade, da mi Z, né? Resultado da energia do sistema vai ser menos mi ZH. Mas o que é que acontece? Esse mi Z, olha lá, o mi Z, na verdade, né, o mi, já que o mi tem uma relação com o momento intrínseco, né, o spin, né, o momento igual intrínseco, né, vai ser igual a carga, que é menos E, né? Vou colocar aqui a massa do elétron, a carga já vou botar menos E, né? Essa carga do elétron é menos E, tá? É a fórmula Amor, né? E aqui o S, né? Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o μz, a componente μz, né, vai ser menos, tá? O S vale quanto? Vai ser um S, perdão, né? Colocação μz vai ser menos GS, E por H, E por 2ME, tá? O SZ, galera, show de bola, o SZ. Aí, ó, vem comigo aqui, ó, que esse SZ, ele pode ter dois possíveis valores, gente. Esse SZ, quem é? Acabamos de ver aqui, o SZ, ó, pode ser quem? Pode ser exatamente quem? Ou pode ser mais ou menos, né, um meio de quem? De um meio, né, de H cortado, não é isso? É exatamente essa expressão, não é? Resumo da ópera. Se a gente lembrar que o fator giromagnético do spin é 2, tá certo? Aquele fator 2, aquele 2 ali simplifica com esse 1 meio, ou seja, eu tenho dois possíveis valores de μz. Tenho dois possíveis valores de μz. μz pode ser, na verdade, o quê? μz, né? A componente Z do spin, né? Pode ser, na verdade, mais ou menos, né? Pode ser mais ou menos. Mais se estiver para cima, componente Z para cima e menos componente Z para baixo. Ele pode ser mais ou menos o quê? Pode ser mais ou menos o EH cortado sobre 2M. Que é exatamente o quê? O momento o magneto de Bohr, né? Isso, então, ou seja, pode ser mais ou menos o μ0, né? O magneto de Bohr. Ou μ0 ou μb. Show de bola, galera? Então, essas são as duas possibilidades. Então, se o μz ele pode ter duas direções possíveis, ou ele pode estar para cima ou para baixo, né? Vamos fazer um desenho aqui ilustrando isso. Se o μz ele pode ter duas direções possíveis, ou seja, digamos assim, eu tenho um campo externo, né? Eu tenho lá o campo externo, está lá o campo magnético externo, tá? E aí o momento de dipolo magnético ele pode estar direcionado μz para cima, que seria um mais mi. Eu vou botar mais mi, eu acho que eu fiz isso na minha anotação. Eu coloquei mais mi, né? E eu vou botar para baixo menos mi. Então, se o μz estiver para baixo menos mi, quais são as duas possíveis energias do sistema? Isso é legal, que a gente chama isso de quê? De um sistema de dois níveis, né? Aí, quais são as energias possíveis? Se ele tiver com um spin para cima, a energia vai ser quanto? Ó, pegando ali a expressão da energia. Não, menos μh, não. Né?
menos μzh, essa expressão da energia. Ó. Então, olha aí comigo. Ó. Então, a energia pode ser, na verdade, nesse caso, o quê? Menos μh. Menos μh. Então, quando? É exatamente para a situação de menor energia, né? Exatamente, né? Ou quando ele estiver contrário ao campo magnético externo, né? O μz aí, ó, a energia pode ser quanto? Ó? Vai lá, ó, coloca menos μh ali, ó. Menos, porque aquele menos vai dar o quê? Mais. Vai dar um mais μh. Então, você tem que o sistema é chamado sistema de 2 níveis. O átomo, no caso aí, aquele elétron, no caso, na verdade, né? Ele pode ter 2 possíveis valores de energia. Uma energia, quando o spin, a componente Z do spin, ou do momento magnético, né? É para cima, eu vou ter menos μh. Ou quando aquela componente é negativa, eu vou ter menos μh. Tá? Até a gente pode resumir assim, né? É igual a mais ou menos, é igual a menos ou mais. μh, tá certo? Essa é a expressão da energia de um sistema de 2 níveis, não é isso? Veja que isso é uma coisa diferente quando a gente resolveu a partícula na caixa ou oscilador harmônico. Porque, na verdade, o spin ele não tem análogo clássico. Como ele não tem análogo clássico, aquele momento de dipolo magnético ele também não tem análogo clássico. Aí, nesse caso, a gente usa um outro formalismo, a espaço de Hilbert e tudo mais, um formalismo matricial, para resolver esses tipos de problemas. No geral, está aqui, né? Sistemas de 2 níveis, né? Que é o chamado sistema de um spin meio, né? Ele pode ter 2 possíveis energias, né? Menos μh, uma energia menor, inclusive, né? A menor energia é quando ele está direcionado a favor do campo, o momento dipolo magnético está direcionado a favor do campo, é quando você tem, não é uma situação de estabilidade, né? Da mecânica clássica, né? Quando o momento dipolo fica totalmente alinhado ao campo, né? E a situação de maior energia, né, é o μh. Lembrar que classicamente, né, a diferença clássica é que aquele E clássico, ele poderia ter qualquer valor, não é isso? O E clássico é o menos μ escalar H, é o menos μ H cosseno. Na verdade, essa energia clássica, ela poderia variar continuamente, não é isso? Entre menos μh e mais μh, do ponto de vista da mecânica clássica. Tá? Então, o spin, um sistema paramagnético, um sistema de spin, né, um momento de dipolo magnético, melhor falando assim, né? Um momento de dipolo magnético, classicamente, ele poderia ter qualquer energia. Mas um momento de dipolo magnético na mecânica quântica, né? Do ponto de vista quântico, né? Do ponto de vista da mecânica quântica, ele não pode ter qualquer energia possível. Apenas o quê? 2 tipos de energias possíveis aí, não é isso? Show de bola? Beleza aí, galera? Bom, aí a gente fez isso na aula passada, acho que foi com oscilador harmônico, não foi? Aí a gente pegou depois um conjunto de osciladores. Vamos lá, fazer um exemplo aqui que está no livro do Reif, né? Que é um exemplo que ele pega 3 partículas de spin meio. O que foi que eu fiz aqui? Então, eu vou pegar aqui 3 partículas de spin meio aqui, ó. Para a gente já encerrando a nossa aula aí finalmente, né? Hoje eu vou acabar mais cedo, todo mundo está cansadão, né? Quinta-feira a gente continua. Eu faço um exemplo, um exercício do Reif na quinta-feira, tá? Bom, então aqui são 3 partículas de spin meio localizadas, né? São partículas localizadas em um campo magnético externo. Vou chamar esse campo magnético externo de H, tudo bem ou não? Campo magnético externo H. Beleza? Bom, aí o seguinte, ele quer descrever os estados possíveis. São 3 partículas, né? São 3 partículas. O que é que acontece? Vou fazer um desenho aqui, um desenho meu grosseiro, né? Ver o que seria esse problema. Então, eu tenho 3 partículas. Vou dizer aqui as 3 partículas. Tá? Elas podem estar com o spin para cima, né? Todos os spin para cima, não é isso, né? As partículas, ou podem estar indistinguíveis, tá? São uma consideração, por enquanto, é momentâneo que a gente está fazendo, partículas distinguíveis. Então, poderia ter, de repente, um estado possível, você colocar todas aquelas partículas com o momento de dipolo magnético delas para cima. Pode ser não. Todos os μ's estão para cima, todos os μ's são positivos, ó, mais μ e mais μ. Então, resultado, elas no campo magnético externo, elas vão estar todas elas nos estados de menor energia, né? No estado de menor energia. Todas elas vão estar no estado de menor energia. Chama de H, né? Que seria foi essa, ó? H. Olha lá, H. H aqui, né? Coloquei minha canetinha ali, pronto. Então, esse seria o H, né? Então, isso aqui seria um estado possível, né? Tá bom? Chamado de estado 1.
Estado 1, na verdade, é o seguinte, é o número quântico da partícula 1, o M1, o M2 e o M3, tá? Vou chamar assim, M1, M pode ser mais ou menos 1. Pode ser ou não? Cada M de cada partícula, MI, ele pode ser mais ou menos 1. Pode ter, galera? Mais ou menos 1, né? O I ele vai de 1 até 3. São 3 partículas. Tá? Então, ó, nesse estado que eu acabei de desenhar para vocês aí, ó, quanto é que vale o M1? O M1 vale 1. O M1 vale 1. Eu até coloquei aqui no, se for seguir no livro do Reif, ele coloca um sinal mais ou menos, tá? Então, mais ou menos 1. Vou botar aqui, ó, mais, o estado quântico seria a partícula 1 com o estado mais e mais. Qual seria o momento total, o magneto total desse sistema? O momento total é a soma dos mis. Chamado de misê, tá bom? Misê aí, né? Soma dos misês. Mi mais mi, vai dar quanto, pessoal? 3.000, né? Na verdade, não. Então, o momento total vai ser 3.000. E as energias vão ser quem, ó? Então, como cada sistema vai estar na energia aqui, por exemplo, energia menor, né, que é o menos μH, né, as energias podem ser mais μH ou menos μH. Então, estão todos no menor estado. Então, o resultado da energia total vai ser quanto? Menos 3.000H. Menos 3.000H. Beleza? Vamos fazer os outros estados? Quantos estados possíveis vocês esperam que a gente tenha aí? Quantos estados possíveis? Vocês acham que vamos ter aí, ó? Quantos estados possíveis? Imagina aí, ó. Cada átomo pode estar em quantos estados? Cada átomo. Cada átomo pode estar em 12 estados, não é isso? 12 estados possíveis, né? São 12 estados, vezes 2, vezes 12. Então dá um total de quantos estados? Exatamente, 12 é cada átomo, perfeito. Cada átomo pode estar em 12 estados. Então, os 3 átomos, né, vão estar em 12 ao cubo estados possíveis. São 8 estados, não é isso? Possíveis. Tá? Se a gente tivesse, na verdade, um sistema com N partículas, né? N partículas seriam 12 elevado a N estados possíveis. Né? Então, por enquanto, por hora, a primeira aula é hoje sobre isso, vamos fazer apenas 12 estados, tá certo? 12 estados aí. Então, o próximo estado aí, alguém pode dizer aí um estado possível? Um estado possível, professor, é colocar as duas partículas primeiras ali, o M1 e o M2, com o spin para cima, e a segunda e a terceira e última com o spin para baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou inverter essa figura, né, professor? Exatamente. Se eu inverter aqui, ó, acho que eu consigo inverter. Perfeito, eu consegui inverter. Não consegui inverter, não. Tá. Enfim, vou fazer aqui, então, mais fácil. Pronto, então, nesse caso ali, eu vou tirar a partícula do spin para cima, vou colocar com o spin para baixo. Esse é outro estado, não é isso? Esse outro estado, ele vai ter momento total quanto? Ó? Mais mi. Vou pegar minha canetinha. Mais mi. Agora sim, mais mi com mais mi somado com mais mi, menos mi. Aqui agora seria um menos mi. Momento de dipolo magnético seria menos mi. Tá? Mais mi somado com mi, somado com menos mi. Então, daria um total de mi, não é isso? Daria um momento mi. Tudo bem ou não? Mais mi aí. Tá? Mais mi. Tá? E energia total, claro, né? Essa energia total seria... são duas partículas com energia menos μH, essas duas com energia menos μH, dá menos 2μH, somado com mais μH, né? Esse sistema agora teria energia, né? Esse aqui teria agora energia mais μH, a energia dele seria essa, né? Seria a energia do estado com spin para baixo, não é isso? Então, o resultado da energia daria, quanto aí? Daria simplesmente menos μH. Tá? Bom, a gente pode ter outros caminhos, outras possibilidades. Você pode inverter aqui, ó. Você pode colocar o primeira partícula com o spin para cima, o momento de polo magnético para cima, a segunda com o momento de polo magnético para baixo e a terceira para cima. De novo, o mi total seria mais mi, a energia ainda seria menos μH. Um quarto estado seria o primeiro com o momento de dipolo magnético para baixo e os dois para cima, também daria um mi total mi, né? O momento total daria mi, energia menos μH. Você vê aí, né? São 3 possíveis estados, não é isso? São 3 possíveis estados aqui, né? Tá bom? E aqui 1. Aqui uma possibilidade, é isso. Mas aí são 8, né? Então vamos fazer o quinto estado aqui, ó. A gente já pode fazer o quinto estado possível. Escrever aqui o quinto estado, né? O quinto estado seria aqui, ó, né? Seria duas partículas com spin para baixo e uma para cima. Bem, aí nesse caso, você teria mi somado com menos mi, né? Menos mi, somado com menos mi, somado com mais mi. Então daria um mi total igual a quanto? A menos mi, né? Menos mi. E a energia daria quanto? Ó? A energia desses estados é mais μH. Né? Então daria 2 μH com menos μH. Né?
Eita, isso aí vai sair assim, ó. 2μh somado com menos μh, não é isso? Então vai dar exatamente a energia igual a quanto? Igual a mais μh. Então vou terminar logo aqui, né? Para não me enrolar mais, tá certo? Então, resultado vai dar um 6, um 7, né? Sem esses estados aqui, ó, né? Sem essas possibilidades. Bem? Todos têm momento de polo menos μ resultante, né? E energia μh. Tá? Então também são 3 possíveis estados. E o último possível estado são o quê? São todas as partículas com momento de dipolo magnético para onde? Para baixo. Daria um μ resultante menos μ e uma energia oposta, né? Mais μh. Tudo bem? Então isso aí seria exatamente, né, uma descrição, né, dos estados possíveis. Tudo bom, não? Bom, pessoal, tá bom por hoje, né? Eu vou fazer um problema na próxima aula, porque não deu tempo hoje, mas na próxima aula eu continuo e a gente vai resolver uns problemas do Rife aí sobre isso. Show de bola, não? Para calcular exatamente os números de estados de microestados possíveis, tá bom? Por hoje é só aí, pessoal. Tá bom. Valeu, pessoal. Bom descanso. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.